Daqui a uns minutinhos, boa noite, então, para todos que estão chegando agora, né? A Lorena parece que foi a última que chegou aí, que eu não vi. Amanda já chegou. E a Rosana também, né? Então, boa noite para vocês. O que nós vamos fazer hoje? A gente tem algum conteúdo para falar com vocês, e ainda tem gente que está lá, que está chegando ainda. Então, não vou esperar muito, porque essa aula vai estar gravada e vai estar disponibilizada lá para vocês. Então, já já, eu compartilho a tela com vocês e mostro, os slides aí, vocês podem ir acompanhando. Isso principalmente porque tem muita gente chegando ainda. Aliás, eu vou até compartilhar aqui agora, e depois a gente pega e volta novamente. Eu quero mostrar para vocês algo aqui que é importante. Eu estou entrando na sala nova. Estão vendo aí nossa sala de aula? Pode responder aí, por favor. Sim, né? Então tá ótimo. Beleza. Gente, então é o seguinte. Eu postei um trabalho para vocês, está aqui, em publicações. Então, vocês vão clicar em publicações, tá? E, normalmente, entra em publicações, e aqui tem os slides que eu estou deixando para vocês, slide 1 e 2, das aulas 1 e 2, os slides e o resumo das aulas 3 e 4, que está aí colocado, tá? E eu vou colocar já, eu coloquei o slide das aulas 5 e 6, e estou colocando o resumo de todas as aulas, de tudo aquilo que nós vimos até hoje, nessas 6 aulas que nós tivemos, são 6 aulas que nós tivemos. Então, estou colocando esse resumo, já já eu coloco esse resumo para vocês. Gente, eu coloquei aqui esse tópico aqui, essa barra aqui, esse tópico, né? Exercícios de fixação para a composição da nota. Então, nós temos esses exercícios, vocês vão fazer esses exercícios valerão 30 pontos, tá? Vocês podem se organizar aí em grupo, dentro do grupo de vocês na sala de aula, e verem como é que vocês vão fazer. Minha intenção é que vocês leiam um pouquinho o material, os slides, que vocês assistam às aulas, que vocês leiam o livro que eu deixei, né, que a gente está trabalhando, que está servindo como referencial para vocês, tá? E façam o trabalho. Coloquei o livro aqui também, como sugestão do próprio Ayrton, que pediu, né? É o livro que nós estamos usando, é o Direitos Humanos e Direito Internacional Constitucional, de Flávia Piovesan. Então, na hora que vocês forem fazer os trabalhos, é bom consultar ele aqui, material nosso da prova, material para vocês estudarem, está tudo aqui, tá? Então, vocês podem pegar pelo sumário do livro, clica nele primeiro, né? Aí ele já cai direto na minha biblioteca, no link do livro, tá aqui, o livro de Flávia Piovesan. Basta vocês fazerem isso daí, tranquilamente, sem problema algum, e aí vocês vão ter acesso ao livro, que é esse daí que nós estamos trabalhando. Tá ok? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Então, o livro está aí, vocês podem consultar. Gente, alguns de vocês estão matriculados por disciplina e não trabalharam com a gente o semestre que vem, então estou entrando aqui para mostrar para vocês e comentar sobre o trabalho. Então, primeiramente, no trabalho tem aí as instruções importantes e necessárias, então, para vocês fazerem o trabalho e me enviarem, tá? Então, deixei o livro sugerido para vocês pesquisarem. Existem outros livros que vocês podem procurar na internet,
que vocês podem utilizar também para responder essas perguntas, tá? Seria muito interessante também vocês dar, para muitos de vocês, principalmente que não assistiram nossas aulas, síncronas, né, síncronas, que assistam, então, as aulas que estão disponibilizadas, dá para responder bem este trabalho. Então, tá aqui, vocês podem fazer esse trabalho em grupos de 3 pessoas, organizem aí, podem fazer, mas o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que entrar e postar essas atividades aqui, nesta área aqui. Então, as perguntas estão ali, tá? Entra em publicações, ativa a edição de vocês. Eu estou explicando isso. Opa, está ativada, desculpa. Ativa a edição de vocês, entra novamente em publicações, vai lá, faça as atividades num documento e salva essas atividades em Word, tá? Em documentos.doc, em word.doc, docx, ou em PDF, e postem ele justamente aí nesta parte em publicações, ok? Cadê? Peraí. Tá abrindo. Tá aí as perguntas. Peraí, só um instantinho. Tá aqui as perguntas, tá tudo aqui separadinho. Aqui, gente, ó. Aqui, tá? 2 coisas que eu quero que vocês prestem atenção. 3 coisas, aliás, que é muito importante. A primeira coisa, vocês vão responder essas perguntas. Vocês não precisam fazer um jornal para mim, não. Essas respostas são respostas simples, 3, 4 linhas. A maioria dessas respostas aí tem respostas que dá 1,5 linha, então vocês não precisam fazer um jornal e copiar tudo que está aqui no livro. Resuma o que está escrito e responda. Sejam sucintos na resposta, tá? Salva o documento em Word ou em PDF, qualquer documento do Word, seja no Word, no .doc, .docx, ou em PDF, arraste, colhe aqui, copia ou colhe aqui, ou arrasta esses documentos e coloca bem aqui, ó, gente, por favor, tá? Esse é o local correto para vocês fazerem isso. Eu estou falando isso porque muitos de vocês não fizeram e não postaram trabalhos assim para nós, ok? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é aqui, ó. Então, hoje essas atividades abriram, tá? Eu abri ela às 3h30 e ela vai fechar no dia 20 de setembro, às 23h59, que é a mesma data da prova, tá? Aliás, a prova, se eu não me engano, ela fecha no dia 18, né? Mas nós vamos, as atividades fecharão no dia 20, tá? Por quê? Porque já a partir do dia 21, tem que estar disponibilizado as notas já para vocês. Então, as notas vão aparecer, vão ficar disponíveis para vocês no dia 21. A configuração da prova esse semestre vai ser diferente, e ela não vai falar para vocês quanto vocês tiraram na prova na hora que vocês terminaram ela. Isso vai acontecer depois que fechar toda a prova, ou seja, dia 18. Então, aí vai fechar e vai vir aqui, ok? Então, prestem atenção nessa data. Eu não vou ficar corrigindo manualmente estas questões, ok? Por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem tudo certinho, postarem aqui, abrir isso, tá? Postarem aqui normalmente, e aí já no dia 18 mesmo, vocês terão as notas das suas provas, quanto vocês tiraram nas provas. No dia 21, eu já estou corrigindo e acrescentando a nota de vocês automaticamente, automaticamente aqui. Oi? Sim, quem está falando? Deixa
o Felipe. Léo, então não vai ter a nota da prova na hora, Eu como acho que era no não, semestre. como Nossa, diz porque se eu um tirar amigo nosso. 10 na primeira, eu Eu nem acho perco que tempo não. fazendo a segunda tentativa. Hã? Olha, porque era bom ter a nota, porque quando a gente tira 10 na primeira, não perde tempo fazendo a segunda vez. Eu não sei, eu tô viajando, né? Vocês vão receber instruções quanto a isso, né? É, eu tô já, Tô achando que não, você tem informações privilegiadas aí, viu? eu tô só antecipando, eu tô imaginando, tô antecipando, não. Às vezes, né? Isso, o Ayrton, já está logado na própria biblioteca online da faculdade, né? O livro. Então, foi você que pediu para fazer isso, eu fiz, do mesmo jeito que o link da nossa aula. Quem é que está assistindo o link da nossa aula aí? Entrou no link diretamente. Então, tem uma barra pop-up, vocês estão diretamente na sala virtual. Pois é, a Lorena tá. Depois vocês vão organizar isso daí. Olha, a Dariane está perguntando, vocês organizem isso daí. Agora, gente, a postagem, que tá vendo os documentos que são aceitos? Tá tudo aqui. A postagem disso daí é essencial. Tem que ser feita individualmente. Sabe por quê? Porque o sistema corrige a nota não em grupo, mas a nota individualmente de todos vocês. Tá bom? Então, junta aí Ayrton, Hélia e Felipe, faz o trabalho, mas é o Felipe que posta, a nota só vai para o Felipe, porque nós não vamos abrir um por um para procurar nome de cada um de vocês, não. Então, pode fazer em grupo, cada um vem e posta ali, sem problema algum. Tá bom? Dúvida quanto ao trabalho? Dúvida, ô Ayrton, você que está representando a turma aí, que Não, professor, ficou bem tá explicadinho. bom? É coisa, e isso também, o Ayrton, já vou te adiantando, do mesmo jeito para de filosofia, mesma coisa, tá? Tem um livro lá, já está postado, e aí vocês podem ir caminhando aí. Qualquer coisa você vai me perguntando. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu tenho trocentos alunos aí, eu tenho que responder no Zap Zap, e às vezes não dá para me responder na hora, mas a gente vai conversando aí, tá bom? Ok? Então tá bom. Ok, professor. Então, nossa salinha de aula está aqui. Deixa eu ir fechando aqui para diminuir um pouco esse, esse negócio nosso. E aí a gente vai conversando. Bom, eu vou parar aqui a apresentação um minutinho. Vamos lá, gente, conversando. Algumas coisas que nós temos. Eu vou aqui falando algumas coisas importantes para nós aqui. Mas vocês não se preocupem, porque porque eu vou estar disponibilizando dentro de instantes para vocês um material para vocês, ok? Hoje eu quero falar rapidamente aqui com vocês sobre. Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Boa noite, Andrew. Boa noite, Valdez, também, que entrou agora. Há pouco instante, né? Não agora, né? Então, vamos. Gente, nós trabalhamos, nós fizemos na aula passada um arcabouço, um retrospecto dos direitos humanos aqui no Brasil, um breve arcabouço histórico dos direitos humanos aqui no Brasil. Então, chegamos à conclusão final de que os desafios da aplicação dos direitos humanos aqui no Brasil é um desafio muito grande. De quando em vez, pela nossa história política, pela nossa história aqui no Brasil, os direitos humanos, por várias vezes, eles foram negligenciados. Então, hoje nós vivemos um momento de abertura política que ainda não se consolidou, né? A cada dia que passa,
nós temos ele se consolidado pelo processo eleitoral, que tem sido muito bom, que tem sido bem eficaz, mas é um desafio ainda a ser alcançado. Pois bem, terminamos falando justamente disso daí, e hoje eu quero falar sobre 2 assuntos com vocês importantes. Eu quero falar já do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, tá? E da incorporação dos sistemas internacionais dos tratados, a incorporação dos tratados dos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Então, como é que isso acontece? Como é que as declarações dos direitos, a Declaração dos Direitos Humanos e os diversos tratados e convenções decorrentes dessa declaração, que surgiu em forma de uma resolução, foram ou são incorporados dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, já discutimos com vocês os direitos humanos, eles visam concretizar as exigências da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da dignidade, que são reconhecidas pelos ordenamentos jurídicos, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. No âmbito internacional, as normas jurídicas dos direitos humanos, eles, então, se revelam, ou eles acontecem, ou eles são incorporados por meio de tratados internacionais, por meio dos costumes, por meio dos próprios princípios do direito internacional. No âmbito interno, a incorporação desses direitos humanos se deu por meio das constituições dos diversos países no mundo todo, de leis específicas que tratam das liberdades e das igualdades do direito da pessoa humana, e também acontece por meios de atos normativos, chamados atos normativos secundários, que são os próprios decretos executivos. Então, os direitos humanos, ele possui uma superioridade normativa material no que diz respeito ao seu conteúdo, e ele também possui uma superioridade formal, porque as resoluções, as declarações contidas neste documento são resoluções imperativas e não podem ser derrogadas a bel prazer. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, elas são incorporadas e são efetivadas por meio dos tratados de direito, dos diversos tratados de direitos humanos e convenções também, que prevêem obrigações aos estados e não aos indivíduos, não aos cidadãos desses estados. Então, a Declaração dos Direitos Humanos são incorporados nos estados por meio de tratados e convenções, de acordos, tá? E eles prevêem obrigações positivas e negativas para que o Estado possa cumprir, a fim de efetivar e legitimar os próprios direitos fundamentais da pessoa humana. Os cidadãos, aos cidadãos, não prevêem, tá? Não prevêem obrigações diretas, objetivas ao cumprimento dos direitos humanos. Bom, outra coisa que nós temos que falar é sobre os limites da própria Declaração dos Direitos Humanos. Nós devemos lembrar que isso foi os direitos humanos é uma recomendação, é uma resolução. Se resolveram em comum acordo sobre alguns direitos, e esses direitos, eles passaram a ser recomendados. Ora, cada país faz a sua escolha, cada país aceita ou não o que está expresso nessas recomendações dos direitos humanos.
Por que isso? Porque os direitos humanos, eles preveem a soberania de cada Estado. Soberania esse que é garantida pela população, pelo povo. Então, todo o Estado reconhecido, ele tem a sua própria soberania. E essa soberania é o próprio limite da aplicação dos direitos humanos. E isso é até contestado por muitos doutrinadores, que falam que as normas dos direitos humanos deveriam ser impostas e deveriam ser aceitas por todo e qualquer Estado de forma absoluta, segundo doutrinadores, né? Por quê? De acordo com a palavra deles, os direitos humanos compreendem um conjunto de regras mínimas necessárias para a proteção do indivíduo, para a proteção, para que o indivíduo possa conseguir sobreviver. Então, sobreviver de maneira digna. Então, segundo os doutrinadores, fazem a afirmação de que esses direitos devem ser observados independentemente das diversidades políticas, econômicas, sociais, culturais, ok? Bom, nós temos aí três precedentes históricos, melhor dizendo, para a criação dos direitos humanos, né? Por muito tempo, como nós falamos com vocês, diversos países, principalmente os países a partir da Europa, vêm discutindo a proteção dos direitos e liberdades do indivíduo, da pessoa humana, né? Mas foi só a partir de três eventos principais que foi possível se tratar de maneira com mais afinco e chegar a um acordo para a criação de uma declaração mínima dos direitos humanos. Então, nós tivemos três precedentes históricos. Foram eles, a criação do direito humanitário. Já já vou mostrar um slide para vocês e nós vamos falar um pouquinho mais desse direito humanitário. O direito humanitário, ele trata de normas de proteção humana em períodos de guerra, tá, gente? Em períodos de guerra. Como vocês sabem, nós tivemos uma primeira grande guerra mundial. A primeira grande guerra mundial foi de 1914 e 1918. Mas antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial, o mundo estava fervilhando, né? Tinha passado já por muitos conflitos bélicos de grandes proporções mundiais. Então, a humanidade estava envolvida com muitos conflitos militares e que envolvia guerras totais em várias partes, em várias regiões específicas do mundo todo, né? Isso, ajuda a Dariane aí. Também, parabéns. Tá? Então, as guerras continuou sendo constantes e a cada dia que passava, essas guerras eram muito mais violentas. Então, os conflitos aumentavam e essas guerras se tornavam muito menos humanos e muito mais violentas, né? E isto fez com que que os países envolvidos com essas guerras estabelecessem um mínimo, um limite, criasse um conjunto de regras específicas, né? Alguns tratados específicos, algumas convenções específicas aí, com o objetivo de regular, pasmem, a questão da guerra, né? A questão da guerra. E aí, trabalharam esta ideia fortemente, tá? O direito humanitário, ele
ele nasce justamente tentando proteger algumas situações no ambiente dos conflitos armados, né? Principalmente por causa do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. 1914 a 1918 envolveram muitas nações, foi conhecido como Guerra das Trincheiras, e morreram muitas pessoas, e dessas pessoas que morreram, dessas pessoas que morreram, muitas morreram doentes, muitas foram oprimidas, muitos eram presos, né? E então precisou criar uma série de condições. Então, o direito humanitário, ele previa direitos de proteção dentro da própria guerra. Por exemplo, previa determinados direitos de rendição, de rendição do inimigo. Deveria ser respeitado esse direito, o preso deveria estar recluso, mas ele não deveria sofrer torturas, apanhar, ele deveria ser tratado de uma maneira digna, deveria ter alimentos, né? Ele deveria ter o cuidado, receber cuidado com a saúde. Então, o objetivo principal do direito humanitário foi estabelecer um parâmetro, foi criar um parâmetro para evitar com que esses conflitos armados desengringolassem, né? Outra questão que aconteceu também foi o surgimento da Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão que foi criado, né? Que foi criado neste período todo aí para promover o respeito e a dignidade do trabalhador. Então, como vocês sabem, a nível social, a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu, ou ela foi deflagrada justamente por causa do esgotamento do capitalismo, da crise do capitalismo, principalmente na questão da mão de obra, né? Então, eram questões, os trabalhadores eram explorados muito, muito pelos capitalistas, pelos banqueiros, pelos industriais, né? E muitos não tinham um mínimo de direitos, e então, para regulamentar, para proteger um pouco mais os trabalhadores, foram criado uma organização mundial com a intenção de proteger o máximo possível a qualidade de vida dos trabalhadores, né? E o terceiro precedente histórico é que, mesmo diante da criação de um direito humanitário, mesmo diante da criação da Organização Internacional do Trabalho, surgiram aí outras nações, ainda continuaram as guerras. Terminada a Primeira Guerra Mundial, criaram-se uma Liga das Nações com o objetivo desta Liga das Nações ser um grande organismo internacional com o objetivo de promover a paz entre as nações. Né? Então, foram criados pelos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, logicamente, com alguns dos países que perderam a Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo, né? Vencedores da Primeira Guerra Mundial, com alguns países perdedores também da Primeira Guerra Mundial. Esta Liga das Nações deveria ser uma grande organização com o objetivo de promover e criar a paz. A Liga das Nações, ela não vingou, tá? O objetivo dela era justamente promover a paz, só que alguns anos depois da criação da Liga das Nações, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1944. Em 1944 mesmo, os países vencedores da guerra se reuniram
e buscaram debater e criar uma outra organização nos moldes da Liga das Nações, que foi a Organização das Nações Unidas, tá? Cria-se a Organização das Nações Unidas em 1945, e o primeiro trabalho deles vai ser justamente aprovar a Declaração dos Direitos Humanos. Então, esses três documentos, esses três precedentes históricos são de suma importância para a própria criação dos direitos humanos. Pois bem, nós temos diversos documentos internacionais, diversos documentos jurídicos para a proteção dos próprios direitos humanos, que precisavam ser efetivados, incorporados nas constituições de cada país. Então, desses documentos foram criados vários para a proteção desses direitos humanos. Dentre esses documentos, foram criados diversos tratados internacionais, pactos, tá? Convenções, outras declarações, acordos e protocolos. São documentos internacionais, todos esses documentos objetivando a proteção dos direitos humanos. Rapidamente, eu vou falar o que significa cada um desses documentos. Então, um tratado é um acordo formalizado, escrito, que tem o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Ele pode ser um tratado multilateral com vários países, ou pode ser um tratado bilateral com 2 países. Nós temos também os protocolos, tá? Que o protocolo é um adendo, a incorporação de um determinado ponto, né? Dentro daquele tratado. O objetivo desses protocolos é manter a validade do corpo principal de um documento, mas modificando parte daquele documento, ou estendendo ou complementando em determinados aspectos específicos. Na hora que nós estivermos discutindo alguns desses protocolos, nós vamos mostrar isso para vocês. Existem também, ou foram criadas também, convenções, né? Convenção refere-se a atos multilaterais assinados em conferências internacionais que versam sobre os assuntos de interesses gerais. Ou seja, nas convenções as pessoas se reúnem, debatem sobre determinados assuntos, direito da mulher, direito do meio ambiente, do deficiente, do deficiente, da pessoa idosa e etc. E ali debate esses temas e tira-se alguns acordos multilaterais. E nós temos a declaração. A declaração significa o quê? Significa uma expressão com o fim de mostrar um determinado ponto de vista ou opinião. Não quer dizer que uma declaração, um acordo específico, né? É muito mais uma expressão sobre algum ponto, alguma realidade, de alguma realidade sobre os direitos humanos. Bom, como é que esses tratados, eles são incorporados dentro do ordenamento jurídico? Como é que eles acontecem? Eles acontecem por meio de negociações, há as reuniões, negociam-se as partes, né? Assinam um termo, assinam uma espécie de minuta, essa minuta ou esse termo é levado ao Congresso, ali se debate, se faz essa discussão, tá? Se é aprovado, né? É aprovado, então, por meio de um decreto legislativo, é levado para ser ratificado nas assembleias, dependendo do país,
nas duas casas, né, que tem assembleias que são bicamerais, como a nossa, que tem o Senado Federal e o Congresso Nacional. Então, elas são aprovadas, são ratificadas, e depois elas são promulgadas mediante um decreto presidencial, tá? As fases da negociação, da assinatura de um tratado internacional dos direitos humanos, eles são da competência do presidente da República, tá? É isso que diz, é isso que reza lá no artigo 84, inciso 8º, que trata das competências, da prerrogativa do presidente da República. Bom, que também pode delegar, pode delegar a alguns ministros, no caso, ministros das relações exteriores, ou alguns chefes de missões diplomáticas, como os diplomatas, poderem assinar e negociar a assinatura desses tratados internacionais. Assinado um tratado internacional, então começa a fase interna de aprovação e execução por meio de uma mensagem do próprio presidente da República ao Congresso Nacional. Então, ministro das Relações Internacionais, diplomatas discutem sobre determinado acordo, assinam um protocolo, esse protocolo é lido ao Congresso Nacional, ou mandado uma mensagem ao Congresso Nacional pelo presidente da República. O Congresso Nacional recebe esta mensagem, formaliza um processo legislativo de aprovação. Este processo é iniciado, os debates ali na Câmara dos Deputados, tá? E depois este debate todo e este processo vai ser terminado lá no Senado, com o objetivo de criar-se um decreto legislativo que deverá ser promulgado pelo presidente do Senado. Depois ele volta para o Congresso Nacional, e depois que é ratificado por meio de um decreto do Legislativo, é remetido, então, ao presidente para ratificação deste tratado internacional, tá? O presidente da República, então, depois de ratificado, ele depositará o tratado, protocolará este tratado, e enviará cópia a todos os estados que integram o Pacto Internacional, que integram o Tratado Internacional debatido. Então, para produzir os efeitos necessários na ordem interna, ele deve ocorrer a promulgação do decreto pelo Poder Executivo, tá? Através do presidente, lógico. Isso é importante porque é um ato com força de lei. Ponto. Ok? Isso daí é só para a gente rapidamente ter uma visão de como é que acontece a aprovação ou incorporação desses dados, desses tratados dentro de ordenamento jurídico, em regra geral. No Brasil, e agora prestem atenção que pode cair muito na prova, né? O slide que eu vou mostrar para vocês agora já fala sobre isso. No Brasil, o artigo 84, como eu acabei de citar há pouco instante para vocês, o inciso 8º da nossa Constituição Federal vai dispor o seguinte: é de competência privativa do presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais, logicamente, sujeitos a referendos, quer dizer, ao Congresso Nacional, tem que ser avalizado dentro do Congresso Nacional. Ali, o que foi acordado, né, pelo chefe de Estado, deverá, então, implementar o acordo ao ordenamento jurídico, tá? E aí, é um compromisso do chefe do governo, no caso, o chefe do governo, o presidente
que é o que tem como que é o próprio chefe do executivo, que é o chefe do governo, deverá ser implementado através de políticas públicas voltadas principalmente para a proteção dos direitos humanos. E, para tanto, o que ele deverá fazer? Ele deverá, então, remeter todo este acordo para ser discutido ali no Congresso Nacional. E aí nós entramos numa segunda etapa, e essa segunda etapa de integração, de incorporação dos tratados humanos, está expresso ali no âmbito do nosso Congresso Nacional, no artigo 49, inciso 1º da nossa Constituição, que vai dizer das competências do Congresso Nacional. E ali diz, no inciso 1º, o seguinte: é de competência do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre os tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio público, ao patrimônio nacional. Ou seja, é preciso do aval do Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional é composto de representantes do povo brasileiro. Bom, para ser aprovado um tratado ou um acordo internacional sobre direitos humanos, e aí talvez isso caia até na prova, né? Prestem atenção. Deve-se seguir aquilo que está escrito no artigo 5º da Constituição, no parágrafo 3º, tá? Que fala o seguinte: todos os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em cada Congresso Nacional, deverá ser aprovado em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros e serão equivalentes às emendas constitucionais, né? Isso foi incluído na emenda constitucional de 2004, lembrando que alguns anos, lógico, após a publicação da própria Constituição nossa de 88. Então, vejam bem, o presidente discute algumas das recomendações dos direitos humanos, faz um tratado bilateral ou multilateral, assina um protocolo, assina um acordo, leva esse acordo para ser referendado na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, no Congresso Nacional, e no Congresso Nacional ele deverá dar o aval. Dando o aval, tá? Este aval é concedido por votação em 2 turnos, por 3/5, né, dos respectivos membros, e aí, então, nós temos características de emenda constitucional, ou seja, tem validade imediata. Fabrício está perguntando: professor, tem data limite após a prévia assinatura do tratado para incorporação legislativa para que não venha expirar? Não, isso depende muito do ordenamento jurídico, né? Ou do momento social, do contexto sociopolítico. Mas, em regra, não tem, ele não se expira. O debate pode demorar até anos, tá? Nós vamos mostrar algumas discussões para vocês, alguns tratados que o Brasil assinou. Alguns desses tratados foram ratificados somente depois da Constituição de 1988. Vejam bem, em 1966, nós vamos estudar aí rapidamente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tá?
O que falava esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos? O objetivo era garantir justamente as liberdades individuais das pessoas, principalmente no que diz respeito aos seus direitos políticos. Pois bem, isso foi em 1966. Em 1967, tá, o Brasil ele passa a ser governado por uma ditadura militar que acaba em 1985, né? Que acaba em 1985. Então, o Brasil só veio ratificar este Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos somente depois da promulgação da Constituição de 88. Um outro exemplo aqui, que nós vamos falar agora, quando nós estivermos discutindo aqui o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, é o que a Ela está falando aí, o próprio Pacto de San José da Costa Rica, né? Sim, Giovana, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele está relacionado com os direitos de primeira geração. Daqui a pouco eu volto, tá? Hélia, e a gente fala sobre isso daqui, quando eu estiver comentando. Só para você ter uma noção, Fabrício, tá? Do que nós estamos falando aqui. Então, pode demorar muito tempo, tá? Aqui no caso, muitos anos para se debater alguma coisa. Sim, depende, uma questão é essa, depende do ambiente político, depende da situação econômica, então depende de uma série de fatores, conveniência militar, tá? Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Quando eu estiver falando, por exemplo, aqui do Parque São José da Costa Rica, os Estados Unidos, várias regras estabelecidas ali, né, não são cumpridas ou não são aceitas pelos Estados Unidos, né? Então, e o que é isso? Isso depende muito da situação político-militar, tá? Vamos lá, continuando. Então, tá? Se você prestar atenção nessa fala minha, e eu estou fazendo isso de propósito, mas vou mostrar para vocês ao slide, nós temos aí um decreto legislativo, que é, no caso, um acordo, né? Um tratado. Este decreto legislativo, ele é aprovado, é discutido no Congresso Nacional, tá? Depois, nós temos o chefe de governo sancionando, no caso, o presidente, sancionando o próprio tratado, e depois nós temos um decreto do executivo, um decreto presidencial que incorpora este acordo, tá? Este pacto, este tratado ao próprio ordenamento jurídico. E ele tem efeito imediato, é o que diz a emenda constitucional de 2000 a emenda constitucional 45/2004, né? E a terceira etapa, então, caberá ao chefe do executivo, no caso, ao presidente, implantar as devidas políticas públicas com o objetivo de atender as demandas daquilo que foi estabelecido e incorporado no ordenamento jurídico, né? Os tratados, uma coisa importante a gente ressaltar é que os tratados de direitos humanos, eles reúnem uma série de peculiaridades que o distingue dos diversos outros tipos de tratados internacionais. Por quê? Porque eles apresentam direitos internacionalmente reconhecidos, direitos expressos no próprio direito internacional, tais como apresentação de parâmetros mínimos para a proteção do indivíduo, como liberdade política, liberdade de escolha, liberdade de ter uma religião,
né? Eles trazem obrigações, tanto positivas quanto negativas, ao Estado para realização e efetivação dos direitos humanos. Já falamos isso com vocês. Positivas é no sentido de criar, desenvolver políticas públicas para atender as demandas dos tratados internacionais. Negativas é para proibir aos Estados que eles criem objeções efetivas aos direitos humanos, né? Terceiro, os tratados relacionados aos direitos humanos, eles preveem mecanismos de monitoramento e controle sobre as obrigações assumidas pelo Estado. Nesse sentido aí, como assim, Giovana, positivação interna e externa? Não entendi. Nesse sentido aí, prevê mecanismos de monitoramento e controle sobre as obrigações assumidas. Sim, tá, eu acho que agora entendi, o Giovana. Giovana, eu acho que agora eu entendi, né? Prevêem mecanismos de monitoramento e controle sobre obrigações assumidas pelo Estado. Ou seja, esses tratados, eles são submetidos. Se o país é signatário da ONU, então ele tem que ser submetido a algumas regras do ordenamento do direito internacional, tem que ser observado, né? O Tratado dos Direitos Humanos, dos Direitos Humanos, eles causam um impacto positivo no ordenamento jurídico interno. Já falamos isso porque ele tem que fazer, o Estado tem que cumprir disposições para resolver os problemas relativos aos direitos humanos a nível interno, principalmente, né? E outro ponto positivo, ou outro ponto peculiar, é que os tratados internacionais, eles dispõem, tá? Para o caso de um determinado conflito, normas de primazia, favorecendo sempre o ser humano. Então, existem normas e regras que regulam a conduta do indivíduo, do ser humano, mas existem as normas dos direitos humanos, elas são superiores a qualquer outra norma garantido por uma hierarquia constitucional, né? Só para a gente falar rapidamente aqui, essa hierarquia constitucional, para vocês lembrarem, é aquilo relacionado com a pirâmide de Kelsen, que vocês devem ter estudado quando trabalhou direitos teoria geral do direito, né? Pronto. A gente tem que fechar a câmera de vez em quando, né? Bom, nós falamos com vocês dessa evolução. Deixa eu ver o que nós podemos comentar mais com vocês. Sim, existem algumas leis no ordenamento jurídico nosso, Elia, que são hierárquicas, né? Que são superiores. Deixe-me mostrar aqui para vocês, né? Uma lei que protege o indivíduo, né? Que protege uma lei que protege as pessoas mais hipossuficientes, né?
da nossa sociedade. Vamos pensar num deficiente físico, né? Então, o Estado ele deve garantir a dignidade humana e deve garantir uma qualidade melhor de vida. Então, são criadas algumas leis, tá? E essas leis, elas devem ser observadas justamente para a proteção. Então, tem uma hierarquia em relação a isso. Nós vamos fazer o comentário de cada uma dessas leis. Sim, justamente. Esta ideia aqui mesmo, das leis infraconstitucionais. Um outro ponto aí que nós gostaríamos de chamar a atenção. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu quero conversar com vocês. Só um instante. O que nós estamos falando para vocês está colocado aí nesse slide, Noções de Direitos Humanos. Ele já está postado lá na sala de aula de vocês, tá? Então, tudo isso que nós falamos com vocês, algumas disso que nós falamos aí, está colocado aí nesses slides, né? Então, conceito de direitos humanos, nós já trabalhamos com vocês, é um conjunto de direitos indispensável para a vida humana, pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Aí tem um conceito de direitos humanos que também falamos com vocês, dito pela Organização das Nações Unidas. Os direitos humanos são garantias jurídicas que protegem o indivíduo contra as ações ou omissões do governo que atentem contra a vida, contra a vida. São exemplos dos direitos humanos, o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à liberdade e outros. Eles são chamados de direitos fundamentais, direitos essenciais para que o homem possa viver de maneira digna. E tudo isso que nós falamos, os direitos humanos nada mais são do que uma recomendação, e eles, para se tornarem uma garantia, eles precisam ser positivados pelo Estado, com o objetivo, com a finalidade de alcançar uma validade jurídica quanto à sua existência, quanto à sua aplicabilidade e etc., no determinado Estado. Então, é necessário que eles sejam positivados, tá? Já falamos para vocês como esses direitos humanos são garantidos por meio de uma negociação, né? Por meio da negociação que acontece geralmente na ONU, por meio de encontros, por meio de conferências internacionais, onde as pessoas debatem e saem dali com um compromisso de garantir os direitos internacionais, os direitos humanos, por meio de tratados das Nações Unidas, né? Ali, então, são debatidos nas Nações Unidas, são debatidos e há um intermédio dessa organização para a efetivação e validação destes processos, desses tratados e acordos estabelecidos ali, né? Outros órgãos da ONU são muito importantes para a realização, para garantir e para efetivar esses direitos humanos. Dentre eles, a Assembleia Geral das Nações Unidas, o Conselho dos Direitos Humanos, né? O Alto Comissariado para os Direitos Humanos, que estão aí constantemente se pronunciando sobre os direitos humanos e violações desses direitos, tá? Depois da prova, nós vamos discutir a criação da ONU, a finalidade e a estrutura da ONU como fazendo parte de um sistema para a proteção dos próprios direitos humanos, né? Além disso, nós temos aí como esses direitos são garantidos. Além disso,
existem, da própria ONU, existem os tribunais penais de direitos humanos, que são hoje em números de 3, tá? Tem um caráter permanente. Esses tribunais penais, um está situado na Europa, outro na África, outro no continente americano. A nível nacional, cada país ele tem que procurar garantir os direitos humanos dentro do seu território, por meio de políticas públicas, por meio de fiscalização, por meio de policiamento, de respeito, uma série de medidas materiais, formais, e até mesmo medidas informais ou abstratas para efetivação para garantir os direitos humanos, né? Já falamos aí, fiscalização, já falamos aí como é que os direitos humanos são incorporados nos tratados, no nosso ordenamento jurídicos, né? Já falamos, está aí o artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal, que compete ao presidente da República, então, celebrar esses acordos, fazer essas discussões e assim por diante, tá? Aí passa para a segunda etapa, no artigo 49, onde o Congresso Nacional discute, delibera e aprova os tratados relativos aos direitos humanos. E é importante isso daqui. Quanto à aprovação, repetindo novamente, quanto à aprovação desses tratados e convenções sobre direitos humanos, na nossa Constituição, em seu artigo 5º, parágrafo 3º, rege que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa, né, do Congresso Nacional, deverão ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional, tá digitado errado aí, em 2 turnos, em 3/5 dos respectivos membros, e eles serão equivalentes às emendas constitucionais. É o que nos garante, e isso daí foi incluído na nossa Constituição a partir da emenda constitucional número 45 de 2004, né? Aí nós já conversamos com vocês, algumas das características desses direitos humanos. Nós já falamos aí da tutela universal da pessoa humana em seus 3 eixos de proteção, que é o direito internacional que é o próprio direito internacional dos direitos humanos, né? Nós temos aí o direito internacional dos refugiados, que é interessante nós falarmos, né, que nós não comentamos ainda. Direito internacional humanitário, já falamos com vocês, que foca na proteção do ser humano na situação específica dos conflitos armados. Foi nesse período aqui, por exemplo, gente, no período quando nós estamos comentando sobre o direito internacional humanitário, que surgiu a Cruz Vermelha, que surgiu aí os hospitais, né, os diversos hospitais, para proteger os inimigos, enfim, né? Vamos voltar. E o direito internacional dos refugiados, né? Foi criado, nós vamos falar da Convenção Internacional dos Direitos dos Refugiados, mas é fato que nós temos um direito internacional que rege a condição que tenta proteger a condição dos refugiados, né? Desde a saída do seu local de residência até a concessão do refúgio e seu eventual término. Gente, isso é muito importante, a gente vai debater uma aula sobre esses direitos dos refugiados, mas de quando em vez surgem, eu chamo de louco, tá? Um doido varrido, um louco, que assume um poder político, e ele começa a governar, pega o gosto pelo poder, e de repente ele não quer devolver ele para o povo, de repente ele não quer largar o osso, e aí então ele dá um golpe de Estado, ele assume o poder, e, bom, e aí ele começa a governar um país de mão forte. Com o tempo,
com o tempo, ele começa a perseguir, logicamente, o povo, porque o povo reivindica, porque o povo questiona essa realidade toda, e o povo é que sofre, principalmente com as medidas desses governantes que administram o Estado de forma muito arbitrária, né? Então, eles começam a perseguir, encerrar as pessoas nas cadeias, prender, perseguir, e etc, e etc. Essas pessoas, então, muitas vezes não há outra coisa a fazer para muitos deles senão fugir desses problemas e fugir do próprio país, né? E aí ele tem que se refugiar em outro país. Então, tem um direito internacional dos refugiados que trata dessa situação toda. O objetivo é garantir a devida proteção à vida a essas pessoas que fogem, principalmente de governos arbitrários, de governos totalitários, tá? O senhor acha possível que isso... A Ela está perguntando, o senhor acha possível que isso volte a acontecer, que volte a ocorrer no Brasil? Você está falando de governos arbitrários? Está pensando que você está falando de refugiados. De refugiados, sim, não só aqui no Brasil, mas em outras partes da América Latina, pode acontecer, há possibilidades, sim, da volta de governos arbitrários, né? Então, aqui, vizinho nosso, nós temos aí a própria Venezuela, no governo do Maduro, que está ali governando com mão forte, e este governo fez com que o povo, muita gente saísse fora da Venezuela e viessem a brigar aqui no Brasil mesmo, ou na Colômbia, ou na Argentina. Então, isso pode acontecer. Na própria Bolívia também, né, o governo ainda é um governo centralizador, então há muita opressão, então nós temos que prestar atenção, nos movimentos políticos para evitar com que esses governos totalitários voltem no poder. Bom, mas a Hélia está falando uma coisa aqui interessante, se é possível que isso volte. Sim, é muito possível que isso volte a acontecer aqui no Brasil, principalmente porque hoje, na atualidade, o debate que acontece, tá, é um debate ideológico de dois polos extremos, relacionados com dois polos extremos, né, que o comunismo, a esquerda de um lado, e o liberalismo e a direita de outro. Então, nós temos que tomar muitíssimo cuidado, né? O povo, especificamente a classe média, se sofrer demais, ela vai pender, sim, para um lado. E aí pode apoiar ou grupos de esquerda ou de direitas, e nós podemos ter aí a volta de governos autoritários. Eu não seria, assim, tão radical como você está falando a respeito do Trump como um ditador disfarçado, né? No maior país livre do mundo. Ele tem, assim, uma quedinha muito grande, eu até concordo com você, Hélia. Ele tem uma vontade de ficar aí neste poder aí por muito, muito tempo. Mas nós temos que lembrar que o povo não aceita isso lá nos Estados Unidos. A democracia norte-americana, junto com a inglesa, talvez sejam as mais sólidas que nós temos no mundo todo. Só para você ter uma noção, desde a independência dos Estados Unidos, nós nunca existiu uma revolução, uma revolta
política nos Estados Unidos. Nunca. Nenhum governante norte-americano governou de forma despótica, totalitária, autoritária. Embora o próprio Trump aí, ele tem algumas atitudes aí que não condizem com o aspecto liberal de um líder de um governo democrático, né? Eu não estava pensando muito nisso, não, nesse sentido aí. Eu tô com esse livro para o professor me emprestou esse livro para mim buscar na casa dele desde o ano passado para mim ler, né? Ele o título é muito interessante, né? Como as democracias morrem. Começa, por exemplo, desse jeito aí, né? A polarização de esquerda-direita, né? Por exemplo, hoje nós temos o governo do Bolsonaro. Se nós temos o governo do Bolsonaro e ele é o que ele é, você pode ter certeza absoluta de uma coisa: é culpa do outro lado, daquele lado que esteve aqui no governo, aquele lado que se diz ser esquerda, aquele lado que governou aqui o Brasil por quase 16 anos, com vários conchavos políticos, e aí tinha um índice de aprovação de quase 90%, e fizeram o que fizeram, causaram um grande transtorno à sociedade brasileira, a nível político, econômico, e um desgosto, acima de tudo, devido à atuação política daquelas pessoas. Então, eles têm grande culpa na criação do que está sendo, do que é o governo Bolsonaro. As pessoas, a grande maioria dos eleitores do Bolsonaro votaram nele na última eleição, há 2 anos atrás, simplesmente pelo fato de não quererem mais aquele outro grupo que estava no poder. Mesmo uma grande parte não concordando com as ideias de Bolsonaro. Mas aqueles que votaram entendem que o outro é pior, o outro que estava era muito pior, mais pior do que este que está aqui, né? Então, é uma coisa muito boa para a gente fazer essa discussão. E a relativização dos direitos humanos, né? A relativização dos direitos humanos, isso não é prerrogativa só deste governo. Não sei se você não está se referindo somente ao governo brasileiro, né? O governo brasileiro do Bolsonaro tem vários aspectos a essa relativização dos direitos humanos aí que eu concordo com você. Do mesmo jeito com o governo Trump, né? Do mesmo jeito, muito mais com o governo da China. Na China, quem é o adversário político do governo da China? Do do governo chinês? Qual é o adversário político? Não temos. Qual é o adversário político lá do Putin, lá na Rússia? Qual é? Não tem. Ele envenena todo mundo, então nós não temos, né? Então, há uma tendência muito grande, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? De pessoas realmente tendendo para os repressores, né? Este não é um sinal de uma democracia incipiente pelo mundo todo. Incipiente que você quer dizer assim, frágil, né? Se for frágil, para mim é relativo. Como eu acabei de dizer, lá nos Estados Unidos, não concordo em parte com você, né? Veja, os Estados Unidos, nós temos o Trump. Ele é radical, mas ele é limitado, o seu governo. Então, hoje, por exemplo, eu não acredito que lá os Estados Unidos têm uma democracia frágil. Eu estou vendo esse desrespeito muito grande aí aos negros, principalmente, nessa nova onda aí aos negros, esse problema da pandemia, do maus tratos dos governos norte-americanos, europeus, brasileiros,
com respeito à pandemia, isso no mundo todo. Isso não é prerrogativa só de Bolsonaro ou de Trump, isso é no mundo todo. Trataram com muito descaso a grande maioria dos nossos líderes, né? Então, bom, me ajude a lembrar o nome lá também do primeiro-ministro da Inglaterra. Ele também, ele é muito conservador. No entanto, a democracia é muito forte, tá? Mas as tendências existem. Eu acho que essa tendência forte que você... eu acho que essa tendência forte que aconteceu, essa tendência forte aí é uma questão é uma tendência, mas isso não quer dizer que é uma questão da democracia estar sendo frágil, né? Nós devemos lembrar que a democracia, ela é algo que deve ser construída, é um desafio, não somente no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, para que nós temos, ela tem uma característica utópica, a democracia, então ela precisa ser consolidada, então ela precisa ser muito ampla, transparente, bem efetiva e assim por diante. Bom, mas não foi assim que começou na Alemanha o pós-Primeira Guerra Mundial? Não, não foi assim que começou no pós-Alemanha. Teve muitas coisas na Alemanha que aconteceram, que favoreceram aí o surgimento do nazismo e a ascensão do nazismo ao poder, que favoreceram, tá? Mas nós temos que lembrar alguns pontos, Hélia. Primeiro, isso não garante que isso vai acontecer de novo. Né? Segundo, a Alemanha estava quebrada. A Alemanha nunca se recuperou da Primeira Guerra Mundial. Hitler, ele simplesmente achou um viés legalzinho para você pegar e mexer no imaginário da pessoa, do povo, e propor uma série de soluções por meio de políticas nacionalistas com o objetivo de levantar a moral do povo e, por meio de uma eleição democrática, chega ao poder. É possível que aqui e acolá possa acontecer, mas especificamente o caso da Alemanha mudou a esfera do mundo. Então, eu não acredito que o caso da Alemanha é um paradigma para que nós possamos ver isso e para que não possa acontecer novamente. Mas eu acho que, por causa justamente dos horrores que aconteceu, por causa dos problemas que vieram a acontecer, o mundo está mais preparado para lidar com esta polarização, né? Haja visto que, na verdade, há uma discussão muito mais regional, no meu entendimento, dessa questão, do que uma discussão a nível internacional, como era a Guerra Fria. Tá? Eu acho que isso está muito mais relacionado com países que se livraram de governos progressistas nos últimos tempos. Então, essa discussão é trazida muito pela esquerda. Então, eu acredito que isso já passou, que não vai ser assim desse jeito, não. Escolhas de totalitarista, repressão aos direitos humanos. Tá bom. Que totalitaristas que você está falando, especificamente? Né? Que totalitarismos nós estamos falando? De que repressão dos direitos humanos nós estamos falando? Você está falando do Bolsonaro? Ou de qual outro governo, para ser mais específico? Professor, posso falar por aqui? Pode, lógico. Eu falo em relação não só ao Trump, mas como todo no mundo, de uma forma geral, tem se escolhido pessoas que falam da mesma forma que Hitler falava. Trump, por exemplo, como outsider que ele veio com um discurso de que era preciso dar aos americanos os direitos que estavam lhes sendo usurpados por imigrantes, principalmente. Esse era o discurso base do Hitler em relação aos judeus e aos demais na Alemanha.
mas é uma tendência mundial hoje de se optar por essas pessoas. E no mundo em que realmente, aparentemente, nós não estávamos em crise, mas acaba que sim, num país como os Estados Unidos, os empregos são ocupados por imigrantes, e é por muitos disso é razão dessa raiva que eles têm dos próprios negros. Não deixa de ter, assim, claro que talvez em menor proporção, uma semelhança muito grande do que aconteceu ali com, com o totalitarismo do Hitler. Ah, entendi. Agora o que você está querendo dizer. Não, existem, sim, muitas semelhanças. Nós estamos vivendo isso. Não é só lá nos Estados Unidos. Ah, na Europa também nós vivemos essa xenofobia mundial, né? Isso aí se deve principalmente por causa do desgaste do capitalismo. Você sabe que o capitalismo ele é cíclico, né? Então, ele chega lá em cima e depois ele cai lá para baixo, né? Então, o capitalismo, ele é um tipo de sistema político e econômico que ele explora, e ele explora principalmente do assalariado, do trabalhador, né? E justamente os refugiados, os imigrantes, os negros, os estrangeiros, essas pessoas menos favorecidas, eles são oprimidas o tempo todo no mundo, tempo todo no mundo. E aí eu concordo, sim, com você, nesse sentido, que vários governantes, eles têm usado um determinados tipos de discurso e, em uma certa medida, até favorecendo esse crescimento dessa onda racista no mundo todo, né? Nós observamos isso claramente. Mas eu acho que na discussão aí, quando você utiliza Alemanha, os alemães, eles falaram que os grandes culpados eram justamente os judeus, pela situação caótica que está. Hoje, nós vemos, sim, essa discussão toda, mas os negros, principalmente, eles não são culpados pela situação caótica do mundo. Então, talvez aí se diferencie drasticamente em relação a este ponto que você levantou a questão aí para mim. Os negros, sim, são vistos aí como aqueles que, como uma raça inferior, mas eles não são culpados pelos problemas políticos, Jamais, militares e econômicos não, eu do país. não sei se eu me fiz entender dessa maneira. Eu quero dizer que eles estão sendo culpados assim como os judeus foram, a quem eu também nunca achei que fossem culpados pela questão da recessão alemã, jamais. Eu só digo que eles estão sendo tratados, tanto nos Estados Unidos, que é o país deles, eles nasceram lá, fazem jus ao direito de estar lá, como os imigrantes, que nós temos campos de concentração hoje no mundo, se você Nossa, olhar os campos de refugiado, se sim, você observar como que eles são tratados lá, é muito semelhante, claro, em pequena escala, volto a dizer, mas ao que era um campo de concentração, ao que era um gueto judeu. Então, nós estamos uma época em que quase não se discute mais direitos humanos. Eles foram colocados, estão ali exarados em leis, em tratados, temos a ONU, entendi mas agora. muito pouco é feito, na verdade, para que isso seja aplicado efetivamente. Já não era para estarmos na condição que a gente está, nos deparando com situações que parecem revivals da década de 40, entende? Entendi, agora eu entendi a sua colocação, porque às vezes a gente vai aqui no chat e às vezes a gente fica, não, você está coberta de razão. Então, nós temos aí muitos campos de concentração esparramados no mundo todo que tem essas características aí que você está falando. Parece sim os campos de concentração de Auschwitz, quase que vai a isso, né? As pessoas vivendo numa penúria terrível, terrível, de fazer dó nessa situação toda, né? Então, nesse sentido, os discursos têm sido, infelizmente, nesta pauta,
nessa realidade, né? Então, nós devemos, por isso que nós falamos na aula passada, que direitos humanos hoje é um desafio. Talvez os governantes já falaram assim, poxa, olha, já está lá escrito, nós temos um direito internacional que garante, no mínimo formalmente, que todas as pessoas têm que ser respeitadas, têm os seus direitos, liberdades e garantias fundamentais respeitadas. Na prática, eles fazem isso, o discurso é esse, e nunca fazem afirmação que desrespeitam os direitos fundamentais do ser humano. E isso, gente, vale para qualquer, infelizmente, para qualquer país com democracia, mas com democracia sólida, com democracia mais duradoura, ou democracia jovem, como é o caso aqui do Brasil. Infelizmente, eu vou te falar uma coisa, Hélia, você está com razão. Os discursos se assemelham muito, né? Às vezes a gente troca um elemento aqui, outro acolá, mas nós temos que cuidar muito disso daí, porque talvez isso beira ao caos, né? E quando nós menos esperamos, o caos começou lá nos Estados Unidos há 50 anos atrás, 60 anos atrás, lá com simplesmente com a senhoria negra que entrou no ônibus e que ia para casa e não pôde, a discussão lá de sentar num banco do ônibus. E nessa discussãozinha surgiu o Martin Luther King, que foi um grande baluarte aí dessa luta contra o racismo no mundo todo, um referencial. Depois nós tivemos Mandela. Então, você está correta nesse sentido aí, né? Eu concordo com você. Então, o discurso está muito tênue, está muito perigoso, e a gente tem que prestar muita atenção nisso hoje, nesses contextos, nessas discussões, porque caso contrário, quando a gente menos espera, pode acontecer aí uma grande revolta. O que aconteceu com George Floyd, nos Estados Unidos, o negro que morreu, foi justamente Floyd, né? Foi justamente isso, né? Foi lá, foi preso, foi algemado daquela forma, foi morto daquela forma, e todo mundo pensou que não, olha só o que está dando. O Trump vai perder essa eleição. Muito provavelmente ele perde essa eleição justamente por causa deste problema. Não é mesmo? Concordo com você, tá bom? Gente, então, tinha aí o sistema internacional dos direitos humanos, que está aqui nesses slides, né? Que é o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, que diz respeito aos tratados, às convenções, aos pactos internacionais, mas ele não vai cair na nossa prova, ok? Na nossa prova agora, porque não deu tempo da gente mostrar, já são 20h40. Olha, no trabalho nosso, eu pedi lá a conceituação do Sistema Internacional, o que é o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, tá? Quais os principais pactos e convenções dos direitos humanos, e o que falava esses pactos, né, e tratados, entre eles, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e os Pactos Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é muito importante para nós. Então, eu pedi para vocês lá responderem quais foram as medidas acordadas, acertadas aí neste pacto. Então, vocês pesquisem ali, não há problema algum, são 4 ou 5 itens que vocês vão anotar, e está no livro que eu coloquei para vocês, né? A outra, Convenção sobre a Tortura e os Tratados, ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes também, eu perguntei para vocês lá, ok? Como não vai dar tempo, vocês já vão dando uma lida aí, se quiserem, nesse slide, e na próxima aula a gente vai fazer a devolutiva da prova de vocês, e a gente começa aqui nesse Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos.
Ok? Já são 20h40, então a gente vai ter que parar por aqui também. Alguma pergunta sobre o trabalho, alguma outra consideração que queiram fazer? Não? Quer perguntar alguma coisa, Amanda? A Elia eu não vou nem perguntar, porque o Cauê, Zé Carlos, a Lorena tá aí. Fabrício, Cauê, cadê o Cauê? E, e o Felipe? E o Felipe? O Felipe, o Elia, ele vem, bota lenha na fogueira e vaza, né? Fala mal de mim que eu tô te ouvindo, viu? Aham, tá Eu bom. tô aqui, tô Chegou e vivinho agora. aqui. Chegou agora. Aí, você viu, Elia, aquela hora que ele chegou e estava falando de você, que você gosta de inflamar? Ele chegou agora, né? Ele não sabe nem o que você falou, Elia. Aí fica aí agitando. O Valdez está certinho. Então tá joia. Gente, então a gente para por aqui, então, hoje, tá? Mal sabe o Felipe que o que nós falamos vai cair tudo na prova, né, Pois professor? é, e eu, se eu fosse vocês, não entregava, não falava para ele, não falava, Falaram de jeito nenhum. não fala. Eu vi vocês combinando aí, ó, o trabalho, não. Fala. É muita maldade em vocês. Eu tava aqui o tempo todinho, viu? Eu sei que você estava, mas você estava em outro carnaval, ouvindo outra conversa, né? Tá bom? Gente, boa noite para vocês. Então, qualquer coisa, entre em contato aí com a Ayrton, ele pode me falar comigo, ou estamos por aí, tá ok? Obrigado, então, por todos vocês. Tá joia? Um abraço. Vou interromper a gravação aqui. Boa noite para